Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nos itens 1, 2 e 3. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda, não saiba o que a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Item 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E, ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: Eu o quero. Estais curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vós mostrar aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz ao contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que, na claridade, darão uma grande soma, e na sombra dariam uma moeda. Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber, senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há modéstia simulada. O simulacro da modéstia real, há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão sua recompensa na terra.
foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus beneficiários sobre o beneficiado, seus benefícios sobre o beneficiado? Que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele. Para este não há nem a recompensa terrestre, porque está privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaírem sobre o coração do aflito e o ulcerarem, o bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando sua dignidade de homem. Porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Herbert Gontijo e Luciano Coimbra. Um ótimo estudo a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite também aos queridos internautas que sempre nos acompanham. Hoje, mais uma vez, uma alegria estar aqui na casa para uma noite de estudos, né? Rogando ao nosso Mestre Jesus que possa nos acompanhar, que possa fazer com que os nossos estudos de hoje sejam um bálsamo aí na vida das pessoas que estão em sofrimento. Aproveito também para agradecer à casa a oportunidade e agradecer ao meu querido amigo Herbert por dividir a mesa com a gente essa noite. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite a todos, né, presentes. Boa noite tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, porque esse estudo ele é facultativo em vários planos, né? Vários espíritos desencarnados também participam desses estudos, refletem, né, aprendem, mudam as suas atitudes. E boa manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos internautas que em algum tempo e espaço vão estar compartilhando com a gente esse estudo, essas reflexões. Lembrando que isso não é uma palestra em que traga várias verdades fechadas e engessadas, mas sim um momento de reflexão, uma troca de vibrações, de percepções, em que nós possamos
entender, possamos refletir, possamos criar as nossas próprias percepções, as nossas próprias transformações da nossa conduta, do nosso meio, da nossa trajetória evolutiva. Agradeço à casa também a oportunidade desse momento. Fazer o bem sem ostentação. Quem nunca se ostentou com algo que fez, né? Todos nós temos ainda essa mazela de se envaidecer, seja em maior grau ou menor grau, em qualquer coisa que vamos fazer em nossas vidas e sentimos que aquilo ali é importante. Existe um fio muito curto entre se ostentar e dar testemunho de uma verdade. E esse é o nosso desafio na noite de hoje. Encontrar uma diferença entre a ostentação e defender a bandeira do Cristo, do amor e da caridade, sem se ostentar. Eu penso que fazer o bem, as boas ações, é como um perfume. A cada boa ação, nós produzimos uma determinada quantidade de um perfume. E se você tem um recipiente e vai armazenando aquele perfume lá dentro, né? Quando você abre o frasco, você sente o aroma. E aquele perfume pode ser utilizado para várias coisas. Mas se você, a partir do momento que gera aquele perfume, fazendo boas ações, você solta ele no ar, ele se evapora. Assim penso que é fazer o bem e não se ostentar. Porque a leitura, os ensinamentos de Jesus são muito claros, através de parábolas, que às vezes deixa a gente um pouco sem entender, mas ele diz que cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Eu vejo que nessa leitura, nesse texto de Jesus, né, das parábolas de Jesus, ele mostra duas dimensões em que as boas ações se refletem. No plano físico, para os homens, e no plano espiritual, para Deus. Mas o que é para Deus? Para os homens, nós entendemos, né? É eu com vocês, vocês comigo, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas fazer as boas ações para Deus. Deus seria uma outra pessoa em um outro plano, um Senhor mais evoluído em que você faz boas ações para Ele? Ou Deus seria a nossa própria consciência, o nosso próprio processo evolutivo, a nossa própria essência? Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Deus nada mais é do que tudo aquilo que envolve o nosso crescimento evolutivo, a nossa caminhada. Deus são as provas. Deus são os obstáculos. Deus também são as alegrias, as virtudes, as boas ações. Deus é tudo. Então estamos conectados, fazendo parte do corpo celeste de Deus. E quando nós fazemos boas ações e comungamos com Deus, comungamos em questões espirituais, isso gera a essência perfumada da evolução. Quando nós fazemos boas ações e nos ostentamos para com os homens, para com os próximos, essa essência se evapora, esse perfume se perde. Por isso que Jesus fala, cuidado. Por que cuidado?
precisamos ter cuidado com algo perigoso, não é? E às vezes, nós fazemos várias ações maravilhosas e elas se perdem, porque somos vaidosos. Nos ostentamos, nos glorificamos diante das pessoas com as nossas ações. E aí, todas as nossas obras se dissipam, como um perfume lançado no ar. Cuidado em não praticar as obras diante dos homens, para serem vistas. Pelo contrário, não recebeis a recompensa do vosso Pai que estás no céu. Quem é o vosso Pai que estás no céu? A nossa consciência, a nossa evolução. Portanto, nas grandes obras que fazemos, Jesus aconselha silêncio, guarde aquele perfume, acumule aquele perfume na essência da sua vida, porque lá na frente, o seu perfume precioso resplandece no seu processo evolutivo. E quando nós fazemos algo de bom, boas obras, boas ações, e compartilhamos, olha que interessante, porque compartilhar é algo bom, mas compartilhar com ostentação, aí gera o sentido contrário das palavras de Jesus. Quando nós vangloriamos as nossas ações, olha, você viu o que eu fiz? Ah, eu faço isso de bom, eu faço essas doações, eu faço essa caridade, eu sou isso, aquilo outro. Olha, você eleva quem você é para os homens. Isso gera na inconsciência o dissolvimento das suas boas ações. Jesus pede para que você continue fazendo boas ações. E faça mais e mais e mais. Mas faça espiritualmente em silêncio. Não precisa, quando Jesus fala de uma mão fazer e a outra não ficar sabendo, nem você mesmo precisa ficar pensando naquilo de bom que você fez. Isso também merece cuidado. É perigoso. Porque falar para as outras pessoas gera aquela sensação mundana de baixas vibrações. Agora, talvez você perceba, não, eu vou fazer a minha caminhada marcada por algumas obras boas, não vou me ostentar, não vou comentar com ninguém isso que eu falo, não vou me vangloriar nas minhas atitudes. Muito bom. Mas às vezes você se ostenta no pensamento. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Quando eu desencarnar, eu vou para um mundo superior, porque eu faço grandes obras, eu faço isso. Há um tempo atrás eu não conseguia, hoje eu estou fazendo, né? Isso também é muito perigoso. Digno de cuidado. Jesus pede que você faça sem guardar na mente aquilo que você fez. Esquece. Fez uma doação, seja vibracional, seja material, fez um auxílio ao seu próximo, conquistou degraus no seu processo evolutivo, mudou vibrações tensas em boas vibrações, praticou a oração de São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor.
não precisa contar, verbalizar, muito menos pensar. Deixe que o seu perispírito, o seu corpo espiritual vai guardando esse perfume. E ele será importante num tempo muito próximo na sua existência. Muito bem, Luciano. Muito bem, Herbert. E essa prática do bem e da caridade, quando ela é regada à ostentação, ela vai puxar a gente sempre para um lado mais prejudicial para nós mesmos. Porque o que acontece? Às vezes, nós não conhecemos o sabor da satisfação de fazer o bem para outra pessoa sem esperar alguma coisa de volta. Que essa alguma coisa seja, por exemplo, aplausos de outras pessoas, reconhecimento de outras pessoas, a aprovação de outras pessoas. E nisso, a gente pode enxergar o seguinte ponto ruim. Todas as vezes que eu faço uma caridade baseada na ostentação, eu tenho, no fundo, um desejo de me mostrar melhor que a outra pessoa. Porque eu faço, eu tenho, eu posso. Então, é mais ou menos assim. Eu estou fazendo isso para você, mas não é nem porque eu quero fazer, é para te mostrar que eu posso fazer. Se a gente conseguisse, se fosse fácil, né? Porque na verdade, não é, Herbert, como você disse, não é uma tarefa fácil. Se a gente conseguisse fazer o bem para a pessoa, sem qualquer sentimento de eu quero que você enxergue que eu posso, mas simplesmente eu quero te fazer o bem, a nossa alegria é, às vezes, muito maior do que a pessoa que recebeu aquela boa ação que partiu da gente. É mais ou menos assim. Imagine, por exemplo, que você chega em casa e você tem uma criança em casa. A criança fica muito feliz quando te vê, independente de qualquer coisa, ela fica feliz porque você chegou. Aí você tira um pirulito do bolso e dá para aquela criança. Ela fica radiante de felicidade, porque você chegou e você fez para ela uma coisa que ela não esperava, mas que ela desejava muito. A alegria daquela criança é de um tamanhozinho. A nossa alegria em ver o nosso filho feliz é muito maior. Assim é quando a gente faz o bem para uma pessoa, sem esperar que aquela pessoa reaja como uma criança. Porque quando ela sorri, quando ela manifesta aquela alegria, isso transforma a vida da gente. É por isso que as crianças, né, os filhos, eles têm um valor muito grande na evolução das pessoas. Nós temos, além da responsabilidade de criá-los, educá-los, né, de conduzi-los para o bem, nós temos aí de presente a oportunidade de aprender muito com eles. Não é só pelas coisas boas que a gente faz com os filhos, mas pelas coisas ruins que os filhos fazem e que nós temos que nos modelar para aprender a ter paciência, para enfrentar aquele jeito que ele tem e mostrar para ele que daquele jeito não dá certo, aquele jeito não é o bom e que ele tem que fazer de outra forma. Quem é professor de ofício, né? Quem trabalha dando aula, sabe que quem ensina
aprende muito mais do que ensina. E é assim com as crianças. A gente, durante o período que a gente está ensinando, né? Olha, meu filho, isso aqui você não pode fazer por isso, por isso, por isso, por isso. Nós estamos, naquele momento, absorvendo aquela informação também. Porque, na maioria das vezes, a gente cai na real que eu estou passando para o meu filho uma coisa que ele não pode fazer, mas que eu faço. O desejo que eu tenho em protegê-lo não é o mesmo desejo que eu tenho para mim ou para outras pessoas que não estão na idade dele ou para outras pessoas que não são os meus filhos carnais. É claro que a gente, aqui, nessa vida, né, encarnado nesse momento, em alguns pontos a gente esquece que somos todos irmãos. Nós temos pessoas queridas e nós temos os desafetos. Mas esses desafetos, eles são exatamente como os irmãos que a gente tem dentro de casa, né? São os irmãos carnais desta encarnação, e que por um momento teve ali uma discussão, teve algum ponto que não foi muito bem entendido. Pode até levar um tempinho, mas a gente perdoa. Levar isso para uma amplitude tal que todas as pessoas se tornem como os irmãos, já é difícil. Agora imagine considerar todas as pessoas como filhos. Porque o filho, a gente quer tão bem que a gente se transforma quando alguma coisa acontece com os filhos. Né? Principalmente as mamães, não é isso? Batam em mim, mas não encosta a mão nos meus filhos, não. Pode ser qualquer um. Né? Essa sensação que a gente tem é a sensação que a gente precisa procurar sentir com qualquer outra pessoa. Né? O Chico sabiamente disse uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nós não entendemos o significado da palavra amar. O nosso vocabulário aqui na Terra é muito pobre para a gente conseguir ter a dimensão do significado da palavra amar. Mas, se fosse para dar uma designação o mais próximo do mundo real, do mundo espiritual possível, o amor é o que a mãe sente pelo filho. E se a gente for parar para pensar, realmente é inexplicável. Não tem como explicar aquele sentimento que a mãe tem pelo filho. Quando a gente está numa situação que a gente pode ajudar outra pessoa, a gente às vezes não para pensar que eu posso colocá-la numa situação muito humilhante. Por quê? Porque quando a pessoa precisa de ajuda, não necessariamente ajuda financeira, não necessariamente os irmãos que infelizmente estão em situação de rua, os irmãos que sentem fome, mas a ajuda, ela pode acontecer de diversas formas. Um conselho, um tempo que você tira para ouvir aquela pessoa. Né? Quando a gente está na posição de oferecer ajuda, além da gente procurar fazer o mais discreto possível, a gente ainda tem que ter o tato de não deixar a pessoa numa situação constrangedora. É mais ou menos assim. Você percebe que a pessoa está precisando de uma ajuda, que seja um conselho, né, que seja te ouvir. Aí você chega para a pessoa perto de outras e fala assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Você está com um problema de novo? Antes da pessoa se abrir, ela já se sente retraída. Porque ela pensa assim: eu sou muito mais um fardo, né,
do que uma pessoa que a outra considera. Então, essa é a oportunidade de também evoluirmos. Não significa que estarmos numa posição de oferecer ajuda, que nós somos melhores do que a pessoa que precisa de ajuda. A pessoa que está precisando de ajuda, ela pode estar sendo simplesmente usada por uma prova que nós estamos passando. Vocês já viram falar que quando a gente vai fazer orações e a gente pede paciência, a gente recebe problema? Já viram? Por quê? Qual a única forma de praticar a paciência? Tendo problema. Não existe a paciência material, não existe uma dose de paciência. A paciência, ela é praticada, né? Então, não significa que eu não possa orar pedindo paciência, mas todas as vezes que eu sinto que eu preciso ter mais paciência, eu já tenho os ingredientes para praticar a minha paciência. Voltando aqui no exemplo da ajuda, se a gente conseguisse chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu sinto que você precisa de ajuda, posso fazer algo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Se não tiver no momento bom, a hora que você se sentir à vontade, tenha a liberdade de falar comigo. A gente deixa a pessoa leve, a ponto dela falar, não, eu preciso de ajuda sim. Aconteceu comigo isso, aí ela dali ela vai embora. E não significa também que a pessoa que precisa de ajuda, ela não sinta orgulho. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já presenciei, eu já passei por essa situação que eu vou narrar. Inclusive, eu aprendi muito nessa situação. Quando a gente vai oferecer para as pessoas que necessitam de bens materiais, que seja uma cesta básica, que seja roupa, calçado, a pessoa vai aceitar de bom grado, dependendo de como a gente oferece. Tem algumas pessoas que a gente tem que falar assim, olha, eu tenho comigo roupas que estão usadas, mas estão em bom estado. Você aceitaria se eu trouxesse para você? Tem gente que precisa e fala que não. Mas tem gente que fala assim, pode ser. Precisa e não aceita. Mas se você falar, olha, está aqui, posso pegar? A pessoa quer, porque ela precisa, mas ela tem até dificuldade para assumir que precisa de ajuda. Essa dificuldade, ela pode ter origem em outras ocasiões que a pessoa foi exposta às humilhações por outras pessoas. E às vezes é totalmente sem maldade. Se a gente pega, por exemplo, os nossos irmãos em situação de rua, que a gente sabe que talvez eles tenham só a roupa do próprio corpo. Se você chega com a roupa na mão e fala, olha, eu estou com essa roupa, trouxe para você. Em alguns casos eles ficam até nervosos. Né? Então a gente tem que ter tato também nessa situação. Agora imagine só um outro lado, que é o lado de quando nós precisamos de ajuda. Porque, como a gente falou, o Herbert falou também, não é só esmola que a pessoa precisa. Talvez a esmola é a parte mais fácil de tudo. O texto, inclusive, fala isso. O que é você dar uma esmola? Você pega, talvez, o trocado que você tem e dá para a pessoa, em alguns casos, até para ficar livre da pessoa, né? Não está aqui. Nós não nos damos o trabalho de ouvir com os ouvidos, né? Como o Evangelho diz também em outro ponto, o que a pessoa realmente precisa. Será que ela precisa de um montinho de moeda? Ou será que a pessoa precisa de uma direção?
olha, você está fazendo isso, 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 faz assim, assim, assado. Não, você está precisando de uma outra roupa, você está precisando de um calçado. Eu até posso te dar um trocado, mas eu queria te dar também isso. É essa sensibilidade, mas também é o fazer sem querer mostrar para os outros que eu faço, que eu posso e que eu tenho. Não é fácil. Não é uma tarefa simples. Mas o desafio está aí, né? E como a última frase do texto disse muito bem, fazer com que uma mão não saiba o que a outra faz, não é fácil. Pensa. É como você tentar se enganar. Eu vou fazer, mas nem eu posso ficar sabendo. Mas o conceito é mais ou menos esse. É fazer, como o Herbert bem disse, e nem pensar naquilo depois. Porque quando a gente faz alguma coisa e fica esperando o retorno, na verdade a gente já recebeu aquele retorno, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma cesta básica ali para o fulano, que a hora que eu precisar de Deus ele me atende. Não é uma troca, né? Deus vai te atender não é porque você levou a cesta para outra pessoa, mas é porque você sentiu que a outra pessoa precisava de uma cesta, você tem condições de oferecer para ela uma cesta, aquilo não vai te fazer falta e você não precisa de nenhum retorno depois. Você vai simplesmente ajudar aquela pessoa no momento que ela precisa e ponto. Acabou. O que você fez ali vai ficar ali. Aí, nós estamos montando uma vida futura. O texto também fala que as pessoas que fazem a caridade e querem receber os louros dessa ação agora, ou ela não acredita na vida futura, ou ela dá mais valor no que os homens acham do que o que Deus acha, né? Que Jesus possa nos dar a oportunidade de sentir, ao fazer uma caridade para as pessoas, o que a gente sente quando a gente dá o pirulito para o filho. Ver na alegria dele a razão da nossa alegria. Porque é para isso que a gente está aqui. A gente precisa entender que somos uns pelos outros. Ninguém é melhor que o outro. Hoje, nós temos condições materiais melhores, nós temos oportunidade de empregos melhores, nós temos uma casa melhor, mas não é sempre assim e não significa que será sempre assim. Nós temos o que nós merecemos. Se nós estamos nessa situação hoje, foi porque alguma coisa de bom ou de ruim eu fiz lá atrás. E outra, se eu quero que o meu irmão tenha uma vida melhor, que ele tenha a oportunidade de sair do sofrimento e conseguir também se melhorar, né, se evoluir e ter a chance de fazer isso para as outras pessoas, com certeza eu terei novamente oportunidade de ajudar. Se eu tenho e não faço nada para ninguém, por que eu tenho? Não é? Então, ter é uma responsabilidade pesada. Se eu tenho, significa que eu posso ajudar. E não significa que eu tenho para mostrar que eu tenho, né? E quando a gente fala em ter, não significa ter muito. Existe até uma parábola que fala o seguinte: fizeram um pedido de esmola para uma senhora carente, e ela abriu a bolsa dela e pegou as últimas moedinhas que ela tinha
e fez a doação. E fizeram o mesmo pedido para uma pessoa muito rica. A pessoa abriu a carteira, escolheu a menor cédula que ela tinha e deu em doação. A cédula que essa pessoa deu era várias vezes maior do que as moedinhas que a senhora deu. Só que a senhora fez muito mais do que essa pessoa rica, porque ela deu tudo que ela tinha. E a outra pessoa deu o mínimo que ela podia dar. Então, não é a quantidade que a gente dá, é a forma que a gente dá. É de coração? Ou eu estou passando aqui só porque não, vai ficar muito feio se eu não doar. Pensa, está todo mundo olhando, a pessoa está me pedindo, se eu não doar vai ficar... Não. O doar tem que ser de coração. E não precisa, em momento algum, ser na frente das pessoas. Que seja, olha, me dá só um minutinho, ou então depois você vai ali que eu te dou ali, para evitar o máximo possível que as outras pessoas até coloquem sentido no que você está fazendo. E possa até te julgar. Não, fulano tem uma vida tão boa, você acredita que ele doou só R$2. Podia ter doado 50, mas deu só 2. Às vezes, é o que a pessoa tinha no momento. Então, quando a gente dá margem para isso se tornar público, não vem coisas boas para a gente. Só vem as coisas negativas. É julgamento. Né? Podia ter doado mais, não doou. E é aquela sensação que, será que eu fiz o que eu pude? Será que a pessoa ficou satisfeita com o que eu pude fazer? E será que eu fiz com um bom coração de verdade? Né? Esse é o desafio da leitura de hoje. Não é isso, meu querido Herbert? Bom, eu estava aqui escutando as palavras do Luciano, né? A forma em que fazer as boas ações é o que diz tudo. 2 itens muito importantes. Né, foi trago aqui para o Luciano, que falou, bem vasto, sobre o constrangimento. Sempre preocupar em uma comunhão harmônica, quem faz a boa ação e quem recebe a boa ação. Quantas vezes vamos ajudar o nosso próximo? 70 vezes 7? Não, infinitas vezes. E como o Luciano disse, se acontecer pela milésima vez, você vai chegar para a pessoa e falar, mas você fez isso novamente? Isso constrange, isso agride o espírito. Vamos ser benevolentes, pacíficos para ajudar, quantas vezes forem necessárias, com conselhos, com atitudes, com orientações, que é muito importante. E nós também precisamos de ajuda. Quantas vezes insistimos em vários erros constantemente? É bom escutar de quem vai nos auxiliar, mas você, de novo, fez a mesma coisa? Não é bem melhor a pessoa te receber e vamos trabalhar isso juntos? Eu estou aqui para te ajudar. E um outro ponto muito importante, que considero até além do constrangimento, que é impor a recompensa pelo auxílio. Isso é pior, eu acredito, do que se ostentar. O que é impor esse reconhecimento? É quando esperamos a gratidão da pessoa. É como esperamos resultados da nossa ajuda. Nós ajudamos sem esperar resultados. Por exemplo, às vezes, um irmão de caminhada precisa de nós. Aí nós vamos lá, ajudamos, e ajudamos, e ajudamos. Aí um belo dia, esse irmão te agride. O que você faz? Joga tudo em cima da mesa. Eu te ajudei, eu fiz isso, eu te dei aquilo outro. Olha só, você está cobrando o seu auxílio. Você está impondo reconhecimento. Então, a partir daí, eu percebo que são 3 dimensões em fazer boas ações. A intermediária, que é quando você
expõe para as pessoas o que você faz, se ostenta, isso você dissolve as suas boas ações no mundo físico. Quando você guarda sem preocupar, sem se ostentar, sem pensar, sem preço as suas ações, e elas vão se refletir na sua vida futura, no seu processo evolutivo, mas a pior de todas é quando você faz com sentido de ser reconhecido, de cobrar o reconhecimento, de na primeira oportunidade você joga na cara de quem você ajudou: você é ingrato, eu te ajudei e você não reconhece. Essa vibração, como diz na leitura, né? Olha só, nem mesmo recompensa terrestre existe. E ao invés de fazer uma boa ação, você começa a criar laços desconfortáveis com aquela pessoa. Portanto, o estudo de hoje traz uma grande reflexão, porque ajudar o próximo e ser ajudado pelo próximo ainda é algo que vamos, pelo menos nessa encarnação, constantemente exercitar. Vamos seguir as palavras de Jesus. Vamos ser suaves em auxiliar, em ser auxiliados, porque é isso que Jesus espera. Uma harmonia entre quem ajuda, quem é auxiliado, sem ostentação, sem vangloriar, sem se elevar. Deixe que as suas ações, no momento certo, elevem o seu espírito. Elas existem para isso, para elevar o espírito no momento certo, por si só, naturalmente. Agradecemos o estudo da noite de hoje, agradecemos esse momento, que Jesus nos acompanhe e nos ilumine sempre. Pessoal, uma boa noite a todos, boa noite aos queridos internautas, que possamos voltar aos nossos lares, né? Sempre na proteção do Pai que está no céu. Muito obrigado.